Eu disse que um dos objetivos do canal, é trazer justamente livros novos, né? Livros exóticos, nunca falados, livros raros e tal, etc. Tem aqui um livro da Defesa Nacional, uma coletânea dos artigos publicados da Revista de Assuntos Militares aí. Eles separaram lá, né? De vez em quando eu consigo achar, eu descubro lá. E dessa vez eu consegui achar mais facilmente, apesar do preço injusto, a Democracia e Comunismo. É uma visão militar a respeito, né? É feito aí, inclusive, não tem um autor, mas é de 61 e feito pelo Estado-Maior do Exército. Então, assim, vou deixar claro já a tendência, a capa também é bem exótica e tal. E aí eu coloquei assim, Democracia e Comunismo. E aí o primeiro título é Como Vencer o Comunismo. Diferente da narrativa atual, desde 61, o Exército, porque também se acreditava que o Exército não estava fazendo nada com relação à teoria para, digamos assim, expor o engodo comunista, né? Esse livro vem para mostrar que isso não é tão verdade assim. 61, o Exército emitiu livros de conceitos para a investigação sobre os males do comunismo, né? No intuito de informar ao maior número de pessoas a respeito dessa ameaça real. Então, para quem não acha, fica brincando com isso até hoje, o Exército, principalmente amigos aí comunistas aí, o Exército, como a arte da guerra, assim como na arte da guerra, Maquiavel e Musashi, recomenda antes de tudo conhecer o inimigo, né, para saber identificá-lo, saber como se movem, né, como se manifestam, etc. Principalmente como enganam, como se camuflam, etc. Escamoteiam, etc. O inocente útil, né, que pode ser substituído por idiota útil, né, é tudo que isso aí o próprio autor, né, o próprio Estado-Maior aqui, abre aspas, né, o inocente útil é tudo que um esclarecido liberal não aceita ser, nem mesmo um vassalo do sistema, visto que desde 1960 os comunistas, 1960 não, né? Depois eu corrigi aqui, os comunistas já estão no comando, pois o socialismo não acabou com a queda do Muro de Berlim e apenas mudou o foco estratégico. Desde 60 não, desde 40, né? Lógico, desde 1917, né? Mas se aprofundando aí, tendo sua primeira introdução em 1920, depois se intensificando em 1940 para culminar em 1960. Em 60 já estava afiado, tanto é que aconteceu lá os problemas lá com 64, etc. Os comunistas já estão no comando, o socialismo não acabou com a queda do Muro de Berlim, que foi 89, se não me engano. Só mudou o foco estratégico. Em 61, o Exército já sabia das ações do ingresso do comunismo no jornalismo, no governo, nos sindicatos, na igreja, nas escolas. Mesmo assim, continuavam acreditando na ineficiência do inimigo, ou seja, subestimaram sua força de ação. Isso é comum saber, sabe? Ainda assim, o Exército recomendou a ação dos indivíduos, né? Abre aspas, devemos sempre avançar devagar, mas com esforço, fecha aspas. Assim como dito por Sun Tzu, né, na Arte da Guerra, né, o conhecimento do inimigo, abre aspas aqui também, o conhecimento do inimigo nos ajudará nas análises dos fatores que nos são essenciais. Devemos agir antes das suas ações, evitando-as antes que o adversário as execute, fecha aspas. Eu creio, e em comum acordo com os autores, que o comunismo seja o inimigo natural do verdadeiro democrata. Parafraseando Mao Tse Tung, não há verdadeiro democrata comunista ou socialista, ou uma coisa ou outra. Quer dizer, se a pessoa é democrata, logo ela não pode ser nem comunista nem socialista, sabe? Digo isso quando o Mao Tse Tung falou sobre os comunistas verdadeiros, os comunistas falsos, etc. Sabe? Outro ponto é ter que admitir que o comunismo é inimigo da igreja, apesar de já ter se apropriado, apodrecendo suas bases. E aí, mesmo assim, a igreja fez um esforço também, né? O comunismo foi denunciado pela Rerum Novarum, chamada das Coisas Novas, onde a igreja nega as práticas do socialismo. Foi também divulgado pela Igreja Católica que um socialista cristão é como água e óleo, impossível de se misturar, e que aquele que escolheu optar pelo socialismo está automaticamente excomungado pelas leis da Igreja Católica. Aí tem
Aí cabe aquela questão, né, do transcendente, do imanente, né? Enquanto o socialismo ele prega materialismo, sabe? E até mesmo o ateísmo, a igreja prega a ideia do transcendente. Por isso que não há comunhão também entre a comunidade primitiva cristã e a comunidade primitiva cristã pregava o reino dos céus, diferente do marxismo, que é um homem sem Deus subordinado ao Estado, enquanto a igreja é subordinada a Cristo. Cristo e os cristãos projetam o valor no divino, no sagrado, né? Em Deus, no mundo das ideias. Do outro lado atua o ateísmo comunista, né? Um mundo apenas material, sem apelo à investigação da alma, do transcendente. Difícil ler minha letra, hein? Tá foda. E é uma observação das academias, né? Os comunistas lutam para o fim da neutralidade, obrigando e oprimindo neutros a manifestarem suas escolhas ideológicas. Por isso, é tão necessário para um conservador entender a lógica comunista, para não se tornar um joguete manipulado e obrigado a prestar vassalagens por conta do apelo criado pela doutrinação marxista, nem ter que sucumbir ao apelo à maioria, pois hoje em dia eles já são a moda, né? Já fazem parte do status quo. Eles já estão em todos os lugares, por isso é necessário a cada um tomarem as armaduras e as armas necessárias para o combate. Por incrível que pareça, já em 61, o exército identificou o óbvio, mas não agiu devido à teoria da panela de pressão. Interessante essa teoria da panela de pressão que eu vou descrever aqui, mas é bem interessante, né? Eles deram chance do inimigo, eles contrariaram as ordens também da arte da guerra, né? De não deixar o inimigo se fortificar, né? Se fortalecer e tal. Acabaram dando chance dessa nova cria, né? Se multiplicar, etc. Segundo o próprio Olavo de Carvalho, guru bolsonarista, graças a Deus, que escreveu em seus artigos, reafirmando em seus vídeos que o exército cochilou no combate ao comunismo acadêmico, enquanto se ocupava em combater o comunismo armado nas ruas, no Araguaia, no Caparaó, etc. A esquerda ocupou o vácuo, né, do pós-ditadura, né? Abre aspas. O governo militar se ocupou em combater a guerrilha, isso são as palavras do Olavo, né? Mas não de combater o comunismo na esfera cultural, social e moral, fecha aspas. Segundo ainda com o apoio do Olavo, segundo o general Golbery de Couto e Silva, era preciso dar respiro às ações da esquerda, não podendo tampar todos os buraquinhos e fazer a pressão, porque senão a sociedade correria o risco de convulsionar, se inclinando contra os militares a favor dos comunistas. Abre aspas. Devido à falta de conhecimento, já em 61, grande número de educadores e instrutores foram constantemente cooptados, aliciados pela ideologia marxista. Fecha aspas. Abre aspas novamente. O que é certo é que a verdade a respeito do comunismo jamais lhe será dita por um comunista, fecha aspas. Aqui um monte de abre aspas, fecha aspas, porque o próprio autor parece bem atual, né, cara? Por incrível que pareça. São enganadores profissionais, por isso chamavam seus opositores, né, e chamam hoje em dia, né, de negacionistas e tal, de burros, divulgadores de fake news, pois segundo o próprio Lenin, né, na sua máxima lá, seria necessário acusar os inimigos, aquela máxima, acuse o inimigo do que você faz, chamando do que você é, fecha aspas. Um conspirador comunista, militante, que trama clandestinamente a destruição de nossa liberdade é diferente do filósofo universitário e tendo cativo os alunos por conta da coerção causada pelo controle das notas dos mesmos, abusam de sua ingenuidade, né? Pois são impressionáveis, vulneráveis a qualquer ideia de rebeldia, né? É o que tem acontecido na maioria das universidades. Eu que passei por duas, não vi nada diferente a isso. Abre aspas. Nada pode igualar-se em hipocrisia ao corruptor comunista que se oculta com máscara democrática atrás da liberdade acadêmica, usando suas armas de engodo e estímulo à insurgência. E aí vale a pena salientar também sobre a religião, né, hoje em dia com tantas, aqui a teologia da esperança, teologia missão integral, essas teologias contemporâneas, né, muito cuidado com as teologias contemporâneas, né, esses falsos pastores, falsos líderes aí, até falsos padres, né. Então, sobre a religião,
da teologia da libertação, etc. Sobre a religião, diz a teoria marxista, abre aspas, isso aí segundo Lenin, né? Segundo Marx e segundo Lenin. Devemos fazer o máximo possível a favor do movimento antirreligioso, não só na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como também nos países capitalistas, fechados. Lenin também advoga a ação direta contra a religião, dizendo: a luta contra a religião não deve ser limitada nem reduzida à predicação abstrata e ideológica. Então fica claro que a obrigação dos conservadores, segundo o próprio livro, é de expor o comunismo à luz da observação, trazer a conspiração, a insurgência para a luz, revelando os defeitos dessa sua ideologia, da sua filosofia. E aí descrição de uma imagem do próprio livro, eu coloquei: historicamente o socialismo tomou o poder de cima para baixo por recomendação do próprio Marx, por meio da força, né? Até no Manifesto Comunista, uma versão mais atualizada, tem isso lá. Foi adicionado a outros artigos que tem esse uso das armas se necessário. Por isso que ele negociou também com os socialistas utópicos. Por isso que não existe esquerda moderada, porque a esquerda exaltada é a que toma o poder, sabe? Pelo menos historicamente sempre foi assim. E se tinha uma esquerda moderada que tenha tomado o poder, sabe? Historicamente eles estão agora com isso depois do Gramsci, sabe? Depois da Revolução Cultural e tal. E isso explica, e continua, né? Isso explica o mais de 100 milhões de mortos pelo regime. Com a queda do Muro de Berlim, ou melhor, 40 anos antes mesmo, né? Por meio de Antônio Gramsci, acabei de falar, essa métrica foi substituída, né, por uma doutrinação por meio de livros e da cultura de uma forma geral. Aí eu termino essa primeira parte aqui, para não estender muito. Acho que foi válido, bastante coisa já em 61, os militares já sabiam tinham praticamente uma noção, e até mesmo fizeram aqui muitas previsões aqui que acertaram bastante, mas também a importância desse livro aí. Vou tentar conseguir os outros também do Estado-Maior, e é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima gravação.